dia, mas bom dia mesmo, meu amado, querido, santo e maravilhoso Espírito do Senhor Jeová, o grande, o eterno, soberano, Deus Todo-Poderoso. É no nome do Senhor Jesus Cristo que estou aqui, nesta hora, Senhor, neste momento, para lhe agradecer e dizer: obrigado, Senhor. Sim, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Hoje é um dia de bênçãos e de vitórias para todos nós que estamos compartilhando da programação Desperta Brasil pelo YouTube. Aonde quer que este irmão, esta irmã, este amigo, esta amiga está conectado no YouTube, recebendo esta mensagem, Senhor, alcance-o, alcance-a, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, onde quer que você se encontra neste momento, aí conectado com o seu celular, no seu computador, na programação Desperta Brasil, que os céus se abra sobre você, porque esta programação está sendo levada até você pelo Espírito do Senhor, porque o Espírito Santo é o diretor-presidente executivo desta programação. Pastor João Mendes está aqui, simplesmente como um vaso, e ainda um vaso restaurado pela graça e a misericórdias do Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito do Senhor venha usar os meus lábios, a minha boca, a minha voz, para chegar até você, para levar uma palavra de fé, de esperança, de vida eterna em Cristo Jesus. Porque o Senhor nos deu esta responsabilidade de pregarmos o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, aos seus apóstolos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta ordem partiu de Jesus, meu amigo, minha amiga. Foi Jesus quem determinou que façamos esta obra. Os anjos queriam pregar o Evangelho, mas Deus não os permitiu. Por quê? Porque o Senhor nos criou, sua imagem e a sua semelhança, para que nós pudéssemos fazer esta obra, juntamente aos nossos irmãos e irmãs, biologicamente falando, e ajudar os nossos irmãos e irmãs espiritualmente, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Uma prova é que um homem, um centurião romano chamado Cornélio, ele tornou-se um cristão anônimo. Ele ouviu falar e ele viu as maravilhas que o Jesus dos crentes operava. E ele interessou por este Jesus, pelas obras que ele realizava. E ele começou a orar. E ele começou a fazer caridade, esmolas.
ele começou a fazer um trabalho de cristão, ainda sendo pagão. Você pode imaginar isto? Cornélio, um centurião romano, uma autoridade romana que comandava um pelotão de soldados romanos, ele ouviu falar e ele procurou saber da realidade. E o Espírito de Deus abriu o entendimento de Cornélio, mesmo sendo um centurião romano, um pagão, tendo lá uma religiosidade falsa romana. Ele se interessou. E o Espírito Santo começou a ministrar o seu espírito. Porque quem ministra a palavra do Senhor nos corações, no espírito da pessoa, na alma, é o Espírito Santo. E aquele homem começou a fazer semelhantemente o que os apóstolos e os discípulos de Jesus faziam. E agradou a Deus. E agora vem o anjo do Senhor e fala com ele: Cornélio, manda os seus soldados ir buscar Pedro na cidade de Jope. Ele está lá em Jope, na casa de um certo curtidor, Simão. E diga para ele que o Senhor lhe apareceu e pediu para ele que viesse pregar e te ensinar o que deve fazer. Você viu, meu amigo? Você está ouvindo isso? Que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo faz esta obra maravilhosa no coração daqueles que crêem. Aconteceu comigo semelhantemente o que aconteceu com Cornélio. Só que eu não era um centurião romano, eu era um caboclo. Eu era um trabalhador na roça. Eu trabalhava no serviço braçal, lá no campo, carpindo, roçando, arando, com arado, tração animal. E um dia eu ouvi falar de Jesus e eu interessei. E como Cornélio, eu busquei a Deus, comecei a ler as Escrituras, porque eu ouvi falar que as Escrituras é o manual de Deus. E comecei a falar, até que um dia Jesus apareceu para mim em sonhos. Diante de Deus e do Espírito Santo, que eu estou dizendo para você. O Senhor Jesus apareceu para mim em sonho e disse: você está procurando servir a minha palavra, vem cá. E disse-me: ide pregar o Evangelho a toda a criatura. Eu serei contigo para pregar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. E por isso eu estou aqui. E nesta hora, neste momento, o Espírito Santo fala no teu espírito. Talvez você está escondidinho, ouvindo, não quer que ninguém saiba, mas o Espírito Santo te revela. Talvez você está dizendo: Senhor, eu quero te servir melhor. E Ele está te ensinando, me ensinando e nos ensinando a sermos realmente servos e servas do Senhor. Que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus Cristo, continua operando os milagres e as maravilhas pelo seu poder. E agora, meu amigo, minha amiga, é hora de milagres. É hora de operação de milagres e maravilhas. Você está doente? Você está enfermo? O Senhor traz à minha mente, ao meu entendimento, pessoas que já estão desenganadas pela medicina, que já estão com a sua vida final. Você já está no final da vida. Os médicos já não têm mais o que fazer com você. Eu vejo pessoas nesta situação. Mas eu quero dizer a você que Jesus está aí onde você está. Não sei onde você está. Se está internado no hospital, se já foi levado para casa porque não tem mais jeito, montou um quarto hospitalar aí na sua casa, porque você já está nos últimos momentos da sua vida. Mas Jesus ainda não deu a voz final para você. A minha mãe foi desenganada pela medicina e pelos curandeiros,
E os curandeiros deram para minha mãe apenas 15 dias de vida e o médico disse que podia ir a óbito a qualquer momento. Minha mãe tinha 41 anos de idade quando isso aconteceu. Jesus curou a minha mamãe. E hoje ela já completou 95 anos, porque Jesus a curou e a libertou, meu amigo. E é isso que Jesus vai fazer com você agora. Você crê? Em nome de Jesus? Então oremos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa peste perniciosa, esta doença que está alojada no corpo desta pessoa, seja ela física, biológica, patológica ou genética, ou seja espiritual maligna, seja um câncer, seja uma doença degenerativa, não importa. Agora, espírito de enfermidade sai do corpo desta pessoa. Vai embora e não volte mais, em nome de Jesus Cristo. Espírito imundo, vai embora com todas as suas enfermidades. Doenças provocadas por vírus, bactérias, fungos, vermes, focos infecciosos, inflamatórios, caroços, tumores e miomas, desapareçam deste corpo agora, em nome de Jesus Cristo. E esta pessoa está curada para a glória de Deus. Unge as águas, Senhor. Unge as peças de roupas que está aí pertinho deste rádio, com unção de cura, de libertação, em nome de Jesus Cristo. E todos que fizerem uso das águas e das roupas sejam curados e libertos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Um ósculo santo no teu coração, meu amigo, minha amiga, e até a próxima programação pelo YouTube, todos os dias de segunda a sábado, a 1h da madrugada. Amém.